Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. Zentangle é uma técnica de desenho que, além de permitir que você relaxe, melhore a coordenação motora e, entre outros inúmeros benefícios, tem a vantagem extra de permitir a criação de lindos desenhos abstratos como esses aqui. Se é a sua primeira vez no canal, peço que assista o vídeo de introdução, que é onde eu explico um pouco mais a respeito do Zentangle e dos benefícios, inúmeros benefícios que ele traz. Além disso, peço que você se inscreva e ative o sininho, porque assim você vai ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo. Hoje, em primeiro lugar, eu quero mostrar um pouco a respeito das cordas, porque, como você viu nos outros vídeos, a cerimônia de Zentangle ela é composta por vários passos. O primeiro passo é colocar 4 pontinhos a lápis aqui nos cantos do tile e depois unir esses 4 pontinhos também a lápis com uma borda, que não necessariamente precisa ser uma linha reta. Em seguida, ainda com o lápis, a gente faz o que a gente chama de corda, que é dividir esse espaço interno em espaços menores, onde a gente vai colocar os diferentes padrões. Então, aqui tá para vocês alguns exemplos de corda, embora existam inúmeros. Aqui tem um, aqui tem outro, esse é um terceiro, enfim. Podem ser linhas retas, curvas, contínuas, interrompidas. Tudo isso de forma a dividir o teu tile em espaços menores, aonde serão colocados os padrões. Esse aqui tem os 4 pontinhos, tem a borda, mas essa borda está completamente irregular e curva. E aqui está a corda, são essas 3 linhas. Então, esses são pequenos exemplos, embora eu acredite que isso daí seja uma fração mínima das possibilidades de cordas possíveis. E vai da sua imaginação. Além disso, eu quero mostrar novamente o material que a gente usa. Primeiro, a caneta, que é uma caneta, pode ser a Pigma ou pode ser a Unipin. Existem outras marcas de canetas de boa qualidade, finas como essa 01, que podem ser usadas na prática de Zentangle. Além disso, a gente precisa de um lápis comum, preto, e um esfuminho que serve para fazer a sombra. E em relação ao papel, aqui está um tile original da empresa, da companhia de Zentangle, papel italiano, e que é difícil de encontrar aqui no Brasil. Por isso, você pode usar esse da Canson, que é bastante similar, tem as mesmas características, a mesma textura. E caso você use, preste atenção para usar do lado direito do papel, que é onde está a textura. O papel é este aqui, Canson. Por quê? Porque a gente não usa papel comum, papel sulfite. A gente acha que precisa valorizar o nosso trabalho e o nosso tempo e tornar o nosso desenho mais bonito. Hoje eu vou fazer um desenho nesse papel Canson, que eu cortei no tamanho do tile, que é 9x9. E o desenho que nós vamos fazer hoje é este aqui. Esses 2 padrões que vocês estão vendo. O primeiro é este, o segundo é este.
Esse padrão aqui se chama Sand Thrill. Eu vou escrever para vocês poderem anotar. Sand Thrill. Tá? Então, vamos começar. Eu vou fazer, em primeiro lugar, os 4 pontinhos. E vou fazer a borda. Nesse caso aqui, a minha borda não vai ser completa, porque aqui eu não preciso limitar o meu desenho. Então, eu vou usar apenas esses 2 lados para desenhar a borda. Feito isso, eu pego a caneta 01 e vou começar a desenhar o Sand Thrill. Eu vou fazer esse formato aqui. É uma linha ligeiramente inclinada, não muito longa e que termina numa pequena bolinha. Isso eu vou repetir algumas vezes em diferentes alturas e diferentes direções. Eu vou variar ao longo desta borda. Então, eu fiz 4, aí eu vou girar o meu tile, porque a gente movimenta o papel o máximo possível para facilitar o nosso traçado. E vou continuar fazendo essas linhas ligeiramente curvas, inclinadas, cada uma para uma direção diferente. Feito isso, eu vou vir aqui do lado interno, embaixo dessa bolinha, e vou desenhar o que a gente chama de uma aura, que é uma linha paralela a essa linha que eu já tinha criado, dessa forma aqui. Uma, agora a segunda e agora a terceira. Então, eu tracei 3 linhas paralelas a essa linha inicial, começando aqui por baixo, dando a volta e descendo. Fiz 3. Agora eu vou fazer 3 aqui nessa próxima linha. 1, 2, 3. E vou fazer isso em todas elas. Sempre paralela à linha que já existe. Notem que eu não uso régua. Isso aqui não é uma ciência exata, isso aqui é um desenho abstrato. Então, o que eu estou procurando é melhorar o foco, a coordenação motora, organizar os meus pensamentos, ter momentos agradáveis, ter momentos de extrema concentração nas linhas que eu estou desenhando. Eu não estou buscando a perfeição. Eu estou buscando ter momentos de relaxamento. As linhas são lentas. E repetitivas. Em Zentangle, a gente diz que tudo é possível, um traço de cada vez. O tile é pequeno, quer dizer que não vai me ocupar uma eternidade de tempo, mas o tempo suficiente para que eu possa
ter momentos de tranquilidade, de paz. E também de criatividade, por que não? Porque eu ensino os padrões. Esse padrão aqui se chama Sans Serif. Eu estou ensinando. Agora, a forma como você distribui esse padrão no papel, os locais aonde você coloca cada um dos padrões, isso é a tua criatividade que vai dizer. Aqui, vejam, tinha um espaço vazio, eu simplesmente coloquei mais um Sans Serif. Aqui, veja que eu não posso avançar, porque aqui já tem um outro. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz naqueles outros desenhos dos primeiros vídeos, eu vou simular que eu estou passando por baixo, que a linha está passando por baixo. Então, eu simulo com a caneta e continuo. Simulo com a caneta e continuo. Então, é como se esse Sans Serif estivesse embaixo desses outros dois, tá? Aqui, como eu não quero que fique um vazio, o que eu vou fazer? Nesse ponto, eu coloco mais linhas paralelas para preencher esse espaço. Esse outro espaço aqui, ele é um pouco pequeno para eu colocar um novo Sans Serif. Poderia até fazer isso, mas eu acho um pouco pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar linhas paralelas, poderia ser a esse lado ou ao outro, e preencher esse espaço. Já aqui, eu tenho um espaço um pouco maior, então eu vou fazer um Sans Serif aqui. E faço as 3 linhas. Aqui eu simulo que eu dei a volta. Aqui eu simulo que eu dei a volta. E vejam que eu sempre encosto bem as linhas. Não tiro a caneta antes. Isso ajuda para que eu me concentre mais no desenho e com isso atinja o nível de meditação ativa, que é o que eu quero. Esse espaço vazio, eu poderia fazer linhas paralelas a estas ou a estas. Tanto faz. Então, eu vou fazer aqui, ou ainda a estas aqui. Então, eu vou fazer aqui, vou preencher até o fim. E aqui, eu vou escolher uma dessas 2 Sans Serif para preencher com linhas paralelas. Então, vou fazer isso aqui. Lembrem-se que a borda, ela indica que o papel acabou. Então, eu tenho que parar. Ela é o limite do meu desenho, certo? E agora eu tenho esse espaço e vou fazer mais uma camada de Sans Serif aqui para cima. Diferentes alturas. Tanto para um lado como para o outro. Faço 3 linhas em volta de cada bolinha inicial. E depois dessas 3 iniciais, eu vou ver se eu coloco mais Sans Serif ou se eu preencho apenas os vãos com linhas paralelas. Então, eu tenho esse resultado por enquanto. Aqui,
eu vou fazer mais um ligeiramente inclinado. Essa variação na inclinação deles sugere movimento, e essa é uma coisa que a gente preza na execução de todo o desenho de Zentangle, é o movimento, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou preencher esse espaço. Aqui, eu vou preencher esse com essas linhas paralelas a este. Aqui, eu vou subir com essas linhas. E aqui, eu tenho um espaço, eu não quero deixar ele vazio. Notem que sou eu que decido, eu não estou fazendo um desenho que exija perfeição. Eu decido onde eu vou colocar as minhas linhas. E aqui tá o Sand Thrill. Próximo passo, eu vou preencher todas essas bolinhas de preto. Agora, nós vamos fazer esse próximo padrão, cujo nome é Sprinkle. Sprinkle é assim. E eu vou colocá-lo aqui. Sprinkle é um padrão orgânico, existem muitos padrões orgânicos muito bonitos que eu pretendo ensinar para vocês em breve. Então, o que eu faço? Eu começo com uma linha ligeiramente curva, dessa forma aqui, tá? Depois, eu duplico essa linha, fazendo uma aura bem fininha. Quanto mais fininha, mais bonita. Preencho esse espaço interno desta forma. E aqui em cima eu vou colocar como se fosse uns chapéuzinhos. Então, eu acompanho a curvatura e a direção para onde eu vou colocar esses chapéuzinhos sou eu que decido. Então, esses chapéuzinhos vão diminuindo a cada camada até terminar em nada. Agora, eu vou fazer um outro virado para o outro lado. Então, eu venho, passo por trás, de que forma? Levantando a caneta o mínimo possível, dou a volta, volto e retorno de uma forma bem lenta para fazer bem fininho. Assim. Preencho esse pedacinho aqui. E vou fazer os chapéuzinhos, dessa vez virado para o outro lado. Sempre diminuindo o tamanho deles, dessa forma aqui. E aqui, acabando em nada. Tá? Posso fazer mais um ou mais dois, isso eu vou escolher, então vamos dizer que eu queira fazer um aqui. Menorzinho, porque variar o tamanho também é sempre muito interessante. E esse aqui tá virado pra cá.
desse jeito. O finalzinho dele termina atrás desse. Agora, para completar o desenho, eu vou fazer esses ramos desse jeito aqui, veja. Esses raminhos que eu tô fazendo agora, sempre dando movimento para eles. Eles são chamados fesco. Também são um padrão chamado fesco, tá? Então, esses são os dois padrões novos. E o próximo passo é sombrear os padrões. Então, eu pego o lápis, aquele mesmo que eu usei no início, e vou sombrear. Nesse caso aqui do Sans Serif, eu vou sombrear aonde as linhas são perpendiculares. Vejam, estas se encontram com essa. Então, sempre que existe esse encontro de perpendicularidade, é onde eu vou escurecer. Então, para isso, eu passo o lápis primeiro, de forma circular. Aqui eu esqueci de preencher esses dois. Então, tô passando o lápis. Como eu não posso apagar, quer dizer, eu não uso borracha, eu prefiro colocar pouco lápis e depois, se a sombra ficar muito clara, colocar um pouco mais, do que já logo de cara pôr muita grafite e achar que o meu desenho tá escuro demais ou tá pesado. Então, sempre que existe essa perpendicularidade, é aí que eu coloco a sombra. E agora, com o esfuminho, eu vou esfumaçar essa sombra. Por quê? Porque uma sombra é uma coisa gradual, é uma coisa que termina de forma gradual. Lembrem-se que não existe uma preocupação de da onde vem a luz, esse tipo de preocupação não existe no Zentangle. O que existe é uma vontade de dar uma profundidade para o desenho, um contraste de luz e sombra, é isso que a gente busca. Isso realça o desenho, deixa ele mais bonito e mais interessante. No caso do sprinkle, o que eu vou fazer é escurecer só um lado desses meus chapeuzinhos aqui. O fesco não tem sombra. Então, eu vou escurecer, vou colocar um pouquinho de grafite num dos lados e o outro fica claro, dessa forma aqui. Posso colocar mais sombra? Posso. Eu posso até colocar uma camada de sombra aqui na base, tanto de um lado como do outro. Ou posso não colocar. Para decidir tudo isso, eu paro o meu desenho de tempos em tempos e examino. Viro de um lado, viro do outro, vejo o que eu acho que fica mais bonito, aonde eu acho que eu posso colocar um detalhe a mais, ou até um pouco mais de padrões, enfim. É uma obra de arte que eu tô criando, que me pertence e que tá me dando muito prazer. Tá provando para mim mesmo que eu tenho tempo para relaxar, para meditar e tenho capacidade de criar arte. Muito bem, feito isso, eu não tenho cabeça para cima, cabeça para baixo, eu posso decidir se eu quero que ele fique virado assim ou assim.
E para isso eu estudo o meu desenho e defino aonde eu quero colocar as minhas iniciais. No meu caso, agora eu vou colocar as iniciais aqui, nesse canto. Como eu fiz nos outros vídeos, eu viro o meu desenho, coloco o meu nome, o local e a data, e finalmente admiro o meu trabalho, feliz porque eu me dei esse tempo para relaxar, para obter mais qualidade de vida. Fiquem comigo para as próximas oportunidades e muito obrigada pela atenção.